Então, sejam muito bem-vindos, tá? O segundo dia do desafio. E hoje a gente vai tratar especificamente sobre a anatomia e a biomecânica do bíceps. Lógico que a gente não consegue tratar sobre a anatomia do bíceps, sobre a biomecânica do bíceps, sem tratar de biomecânica de uma forma geral. Então, eu vou dar alguns conceitos gerais para vocês se ambientarem, e aí depois a gente vai aprofundar propriamente hoje no bíceps. Então, a gente vai analisar uns exercícios. Eu quero que vocês interajam comigo, principalmente no final da aula, onde a gente vai analisar alguns exercícios que para bíceps, de acordo com as coisas que a gente aprendeu aqui. Beleza? Então vamos começar. É, Então, como a gente viu na última aula, o músculo ele é formado por dois tendões e o ventre ou o corpo ou cabeça, que é a parte contrátil, né, desse músculo. Um desses tendões a gente chama de origem e a outra a gente chama de inserção, tá bom? Então a gente tem, como eu disse, os dois tendões, a origem e a inserção. E a gente vai entrar agora num conceito que chama insuficiência ativa. E o que esse conceito diz? Que quanto mais encurtado esse músculo tá, quanto mais contraído ele tá, menos capacidade de contrair ele tem. Então, quanto mais encurtado esse músculo tá, né, mais próximo à origem tá da inserção, menos força você consegue gerar a partir desse músculo, tá bom? E isso é uma coisa muito importante, porque é a partir desse princípio que a gente vai conseguir dar ênfase de verdade em alguma parte ou em outra, né? Que nem, por exemplo, se a gente quer dar ênfase no bíceps braquial, a gente precisa colocar ou fazer com que ele tenha um afastamento da origem da inserção para deixar com que ele fique mais propício para realizar essa contração, ou colocar os outros músculos que também são músculos motores primários desse movimento que a gente está querendo fazer em insuficiência ativa para que eles não tenham capacidade de trabalhar e a gente consiga jogar o esforço maior para o bíceps braquial, tá bom? É assim que a gente vai trabalhar, na verdade, no corpo inteiro, mas principalmente agora que a gente vai estudar aqui, mais pertinentemente no bíceps braquial, beleza? Então aqui a gente tem um gráfico que mostra exatamente isso. Aqui a gente tem a capacidade de geração de tensão e aqui embaixo a gente tem o comprimento do músculo. Então, a gente tem aqui o comprimento é, mínimo, né, dele. E conforme você vem chegando aqui no pico de contração, tá vendo que é o mínimo comprimento desse músculo, a tensão que ele consegue gerar é zero. Conforme você vai alongando, ele vai chegando e vai ficando mais propício para você conseguir gerar força, gerar tensão. E quanto mais você consegue alongar ele, ele tem um ponto ótimo aqui onde ele gera o máximo de tensão possível, tá bom? Só que se você começar a alongar, vocês lembram lá dos trilhos de actina e miosina? Eles começam a descarrilhar e começa a perder a capacidade de escorregar um em cima do outro, tá? E aí, uma hora também vai chegar aqui a zero, e se você continuar alongando, uma hora vai romper essa musculatura. Mas a gente não está aqui para falar sobre lesão, a gente está aqui para falar sobre o treinamento de bíceps, tá bom? Então a gente não vai abordar isso aqui hoje, beleza? E aí, isso é um conceito fechado. Então, a gente já fechou aqui a insuficiência ativa. Então, a gente tem que quando a gente, quanto mais encurtado está o músculo, menor a capacidade dele de gerar força. Agora, a gente vai para uma outra análise biomecânica que é importante também, para a gente entender como que o cérebro recruta ah, a musculatura para a gente exercer determinada função, determinado movimento, tá? Então a gente fala que a gente tem dois tipos de cadeia de movimento, a cadeia aberta e a cadeia fechada. Lembra que eu falei que o músculo ele tem dois tendões, um que chama origem e outro que chama inserção? Pois é, normalmente a origem ela fica no ponto onde está mais fixo, né? Então, por exemplo, se a gente pegar no bíceps aqui, ela está mais no ombro do que no antebraço, tá? Então a origem está aqui e a inserção está no antebraço. Quando a gente aproxima, né? Então vamos pensar, a origem ela vai ficar fixa. Então, quando a gente aproxima a inserção da origem, a gente tem um movimento em cadeia
aberta. E quando a gente mantém a inserção parada e a gente leva a origem de encontro à inserção, a gente tem um movimento de cadeia fechada, beleza? E eu vou dar dois exemplos aqui que não tem nada a ver com bíceps. Eu vou passar até um videozinho para vocês verem, que ele até mostra sobre o bíceps, mas eu quero deixar um pouco mais claro isso para vocês. Então vamos pegar um exercício que dá para você observar bem isso daqui, tá? Tem dois, eu vou usar dois exemplos diferentes. Primeiro para peitoral. Quando a gente pensa no supino, tá? A gente tem, né, a flexão horizontal de ombro, né? Esse movimento aqui de extensão de cotovelo. Teria também a abdução da cintura escapular, mas a gente não realiza ela, porque senão a gente coloca o peitoral em insuficiência ativa, né? A gente diminui a distância da origem da inserção e perde tensão no peitoral. Então, você, dinamicamente falando, você só tem esses dois movimentos, né? Que é a flexão horizontal de ombros e a extensão do cotovelo. Quando a gente tem, então, o supino, a gente tem um movimento em cadeia aberta. Por quê? Porque, na verdade, a origem é que vai de encontro... Desculpa, a inserção é que vai de encontro com a origem, beleza? E quando a gente faz uma flexão de braço, é o contrário, é um movimento em cadeia fechada, porque a origem vai de encontro com a inserção. Então, basicamente, eu vou fazer um outro exemplo primeiro antes de chegar nessa conclusão, tá? Então, agora vamos analisar um outro exercício para vocês verem como que é verdade isso que eu vou falar. Então, vamos pegar o agachamento. O agachamento, ele também, né, a gente tem a extensão de quadril, a extensão de joelho e uma leve flexão plantar, que é o movimento do tornozelo. Então, o agachamento, ele é um movimento em cadeia fechada, tá? Então, você tem a origem indo de encontro com a inserção. E quando você faz um leg press, né, você tem um movimento em cadeia aberta. Por quê? Porque a inserção está indo de encontro com a origem. Basicamente, que era isso que eu ia falar aquela hora antes de dar esse exemplo, basicamente, quando você se move, quando é você que se move, porque você é a parte mais estável, né, o seu tronco é a parte mais estável, basicamente, quando você se move, é um movimento em cadeia fechada. E quando o peso se move, é um movimento em cadeia aberta. Beleza? Ficou claro até aí? Podem falar se vocês quiserem. Sim, beleza, perfeito. Então tá bom. Ótimo. Então aqui a gente tem um vídeo onde a gente mostra. Beleza, tá? Todo mundo entendeu, né? Ótimo, beleza. Então tá, então a gente tem aqui um videozinho onde a gente mostra um movimento em cadeia aberta, tá? A gente tá fazendo como se fosse um bíceps aqui, seria uma rosca Scott. E se a gente fizer o contrário, né? Você se movendo, né? A origem se aproximando da inserção, a gente tem um movimento em cadeia fechada. E a gente tem aqui um exemplo também de quadríceps, né? Onde a gente tem um movimento de cadeia aberta e um de cadeia fechada, tá? Eu não vou falar sobre quadríceps, mas é isso, tá? Tem até uma pergunta aqui que seria pertinente a gente fazer qual desses exercícios, em qual exercício isso ocorre, mas quando a gente fizer um módulo de quadríceps, a gente trata sobre isso, tá bom? E aí a gente volta de novo a falar sobre os tipos de fibra, né? Então eu não vou passar de novo porque a gente já passou ontem, já a gente explorou bastante isso, mas existem os três tipos de fibra, né? A fibra vermelha, a fibra branca e a fibra mista. Lembrando rapidinho só que as fibras vermelhas elas são mais fracas, elas são mais lentas, mas elas são mais resistentes. A branca são mais fortes, mais rápidas, mas menos resistentes. E a mista é uma coisa intermediária entre as duas, tá bom? E aqui a gente tem esse quadro onde a gente tem essas características de cada uma delas, né? Então, a fibra do tipo vermelha é a tipo 1, a fibra branca é a tipo 2B ou 2X, e a fibra mista é a 2A, beleza? E aí a gente lembra também que a gente falou na última aula da hierarquia de recrutamento. Então, quando você vai colocando peso, vai ter uma hora que as fibras do tipo 1 elas não vão ser mais suficientes para levantar esse peso,
começa a recrutar as fibras mistas, uma hora esse conjunto de vermelhas e mistas não vão ser mais suficiente, e aí depois a gente começa a recrutar as brancas até a gente recrutar todas as fibras possíveis, tá? E também a gente falou sobre a recruta, isso falando sobre recrutamento síncrono, onde acontece o recrutamento de todas as fibras ao mesmo tempo. Mas a gente também falou sobre recrutamento assíncrono, onde você tem, né, os movimentos feitos um seguido do outro, conforme essas fibras vão fadigando, você vai substituindo elas até que elas sejam todas recrutadas e ocorra a falha muscular, tá bom? Agora a gente vai falar dessa composição de fibras para o bíceps, tá? Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que cada pessoa, em cada músculo, tem uma predominância de fibras diferentes, certo? Só que tem um estudo aqui, que eu vou mostrar para vocês, que eles meio que fazem uma média dessas pessoas, né? Tipo, dessa quantidade de fibras, de predominância de fibras que tem especificamente no bíceps. Só que isso é só para a gente estudar, porque na verdade não é bem assim. Por quê? Porque aqui, pelo nome do camarada que fez o estudo, você pode ver que ele é lá da Escandinávia, né? E acontece que lá eles têm uma hegemonia muito grande de uma determinada raça, uma predominância de uma raça muito forte, diferentemente do que a gente tem no Brasil, onde a gente tem o reinado da miscigenação, né? E isso faz com que eles tenham características entre eles muito mais próximas do que a gente tenha, ou do que os americanos tenham entre eles também, né? Povos que têm uma maior miscigenação na formação do seu povo, tá? Então, isso daqui a gente vai ver. Pode ser que seja assim, pode ser que não seja. E isso daqui é o que eu falei, né? A gente pode usar até como uma diretriz de primeiro passo. Observou que não está rolando bem dessa forma, a gente pode mudar e começar a fazer o ajuste fino, tá bom? Então, beleza. O que eles descobriram lá? Que no bíceps braquial, né, 40% das fibras são do tipo 1, 29% das fibras são do tipo 2B e 21% são do tipo 2A. Beleza? Então a predominância de fibras vermelhas seria maior do que as predominâncias de fibras brancas. Beleza? E aí a gente tem o diâmetro das fibras, que nem a gente falou. Normalmente, quando a gente tem as fibras brancas, elas têm um diâmetro, ou seja, né, a espessura, né, o calibre, maior do que as fibras vermelhas. Então aqui a gente pode ver isso, tá bom? E aí a gente também vê que quanto mais velho é, né, o indivíduo, maior é o calibre das fibras dele, né? Perto de um indivíduo que é um menino, né? Não tem a maturação física ainda. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui que eu acho interessante é aquilo que a gente estava falando. Tá, as fibras brancas, tá? Elas têm realmente, ó, um calibre maior do que as outras, tá? Mas é tão maior assim do que uma fibra vermelha. Aqui, ó, 2.4, 2.9, 2.5. É tão maior assim? É tão maior assim que é insignificante você trabalhar as fibras vermelhas também para ganhar volume? É uma pergunta que eu deixo aí no ar para vocês. É o que eu falei, né? Se a gente for levar em consideração aqui, né, dá um pouco menos de 20%, né? Isso. O que vocês preferem? Ter um braço de 40 centímetros ou de 42, né? Então, não acho tão insignificante assim. Eu acho que a gente pode começar a pensar de uma forma um pouco mais assertiva, trabalhando o que a gente tem de ponto forte e não querendo transformar ponto fraco em ponto forte, né? Não estou falando de gente de proporção, simetria de shape, tá? Eu estou falando de características genéticas, tá? Eu não estou falando, óbvio que quando a gente tem um ponto fraco, que nem, sei lá, uma panturrilha que não desenvolve, um bíceps que não desenvolve, a gente, né, principalmente pensando em campeonato e mesmo também na parte estética, você tem que corrigir esse ponto fraco, sim. E na verdade você tem até que às vezes segurar o desenvolvimento do seu ponto forte para você ficar com um shape harmonioso, né, e tudo se encaixar. É disso que eu tô falando.
Eu estou falando aqui é características físicas intrínsecas da resposta fisiológica do seu corpo que dá para a gente explorar os pontos fortes, em vez de tentar ficar batendo nos pontos fracos até que eles comecem a tentar ficar mais ou menos que nem os pontos fortes, tá bom? Então aí a gente vai agora analisar a anatomia do bíceps, né? O bíceps, como o próprio nome já diz, ele tem duas cabeças, né? A cabeça curta e a cabeça longa. E depois a gente vai analisar o resto do braço inteiro, tá bom? Então, como a gente já viu ontem, a gente tem o bíceps aqui, né? A cabeça longa e a cabeça curta por dentro. Depois tem o braquial anterior, que é um músculo profundo que empurra o bíceps, que ele é o que dá realmente o volume para o braço, né? Para a parte do bíceps. E depois o radiobraquial, que é essa musculatura aqui em cima, que liga até o antebraço, tá? Que liga assim, que dá para você ver o ventre ele vem mais para cima do antebraço, porque obviamente todos esses músculos eles têm a inserção no antebraço, tá? Então a gente dá uma olhada aqui rápida, né? Aqui a gente vê, não vou entrar muito em detalhes, tá? Mas assim, ó, a origem das duas cabeças são no ombro, tá? Na parte do ombro, no complexo do ombro. Aí a gente tem que a inserção é no antebraço, as duas, tá? E a gente tem que os movimentos do bíceps, eles são a abdução de ombro, que é esse movimento de você abrir o ombro, como se fosse uma elevação lateral, da adução do ombro, a cabeça curta, que é o movimento, por exemplo, que você faz quando você faz uma puxada, tá? De você juntar o braço aqui no corpo. A rotação interna, a gente tem aqui a rotação interna com a cabeça longa do bíceps. Espera só um segundo. Isso, eu tinha saído aqui, né? Nossa. A cabeça, rotação interna, né? Que é aquele movimento que o pessoal faz para aquecer o manguito rotador. E a flexão, que é esse movimento de você jogar o ombro aqui para cima, tá? Então, isso o bíceps ele participa. Ele não é um músculo motor primário em nenhuma dessas, tá? Mas ele é um motor secundário e isso faz com que ele trabalhe também se alongando e se contraindo. E é a partir disso que a gente vai começar a pensar na insuficiência ativa para desligar, entre aspas, ele ou ligar ele mais, beleza? E aí, no cotovelo, sim, ele é músculo motor primário da flexão de cotovelo e da supinação, que é esse movimento de você girar a palma para cima, tá bom? E aí, como antagonista, ele tem o bíceps braquial, mas também isso aqui pra gente, por enquanto, não interessa, tá bom? Então, vamos ver o bíceps como um músculo motor primário, um MMP. Então, a gente tem ele como flexão, né, flexor do cotovelo, tá? Esse movimento de flexão do cotovelo é ele que faz. A gente tem a supinação no antebraço. Aí a gente tem agora ele, eu esqueci de colocar um slide aqui, mas ele como secundário, tá? Como músculo acessório do movimento. Então, na flexão de ombro, ele faz esse movimento de você vir para frente, ele também trabalha. Depois a gente tem na flexão horizontal de ombro, que ele também trabalha, mas bem pouco. Por isso que às vezes você está trabalhando lá supino muito pesado, você começa a sentir um pouco o bíceps também. Ou então um pec deck pesado, você começa a sentir o bíceps, tá? Aí a gente tem a adução, que é um movimento de juntar o braço, que a gente já falou. E são basicamente esses exercícios. A gente também tem a rotação, que eu não coloquei aqui, e, e a abdução, que é o movimento contrário da adução, que é de abrir. Mas isso eu acho que eu falei, não falei? Não lembro agora. E agora a gente vai olhar os exercícios mais comuns para bíceps, tá? E agora eu vou pedir só para vocês assistirem, porque no final a gente vai pegar esses mesmos exercícios e a gente vai analisar eles, tá bom? A gente tem uma rosca no cabo, bem tradicional, né? Muita gente usa na academia.
Uma rosca simultânea. Uma rosca direta com barra. O movimento está um pouquinho cortado, podia estar um pouco mais alongando mais a musculatura, né? E o ombro um pouquinho mais parado, mas dá para a gente ter uma noção do movimento que a gente precisa fazer. Uma variação, tá? Inclinando o tronco para frente. Dá para fazer isso no banco 45 também, tá? Deitando de bruço. Uma rosca inversa. Opa. Uma rosca martelo. E uma rosca. Não, daqui tá errado, tá? Foi alguém que errou lá na edição. É uma rosca alternada. Com rotação do punho, tá? Aí a gente tem a rosca concentrada. Inclusive, muita gente faz esse exercício errado, tá? Apoiando o cotovelo na perna. E aí não adianta, tá? O que tem que ser apoiado na perna é o tríceps. Tem que calçar o tríceps na perna. Beleza? Então, esses daí são os exercícios mais comuns. Alguém tem alguma dúvida, alguma observação para fazer? Alguém querendo entrar aqui? Então, beleza. Então, bora lá. Então, agora a gente vai falar sobre as técnicas psicomotoras. O que que são técnicas psicomotoras? Técnicas psicomotoras são técnicas que você vai melhorar a sua conexão mente-músculo para que você consiga isolar o máximo possível a musculatura, beleza? Então, a gente tem formas de pensar no movimento que a gente consegue fazer com que a musculatura que a gente quer, que é a musculatura alvo, trabalhe mais do que as outras musculaturas, e também trabalhariam, no movimento. A gente deu o exemplo ontem dos carros, né? Então você, obviamente, empurrando, né, um carro com menos gente, né, você se cansa mais. Então é a mesma ideia aqui. A gente quer gerar estresse adaptativo, né, na musculatura alvo, a gente precisa tentar isolar ela o máximo possível, beleza? Então só tem uma técnica psicomotora para o bíceps, tá? A gente não tem outras técnicas como outros exercícios, outros movimentos de outros grupamentos musculares. Que a única técnica que a gente tem para para a flexão do cotovelo, né? Que é o movimento que a gente vai treinar o bíceps, é o da pasta de dente. Então você vai imaginar que você vai colocar aqui na dobra do seu cotovelo uma bisnaga de pasta de dente e vai ter que espremer ela o máximo possível para tirar essa pasta de dente de dentro dela, tá bom? É a única coisa que a gente tem para fazer para conseguir fazer com que a gente consiga aumentar essa conexão mente-músculo e fazer com que a gente consiga ter uma contração de altíssima qualidade, tá bom? E agora a gente vai dar uma analisada em alguns exercícios, tá? Então a gente tem que prestar atenção em algumas coisas que acontecem quando a gente está escolhendo os exercícios, tá?
Então, quando a gente está com a rosca direta, a gente tem que pensar que o que sempre está fazendo com que exista o peso, exista a resistência, né, do peso que a gente está usando, é a gravidade. Então, sempre o bíceps está agindo contra esse peso que está sendo puxado pela gravidade. Então, o peso ele é sempre puxado para baixo. Por isso que não adianta você querer fazer umas imitações de alguns exercícios que tem em máquina, por exemplo. Não sei se vocês já viram muita gente fazendo aquele pack deck aqui, né, fingindo que está fazendo um pack deck com os halteres aqui para trabalhar o peitoral. Você não está trabalhando o peitoral. Por quê? Porque a resistência ela não está puxando o seu braço para fora para você puxar ele para dentro. A resistência está puxando o seu braço para baixo. Então a única coisa que você está fazendo aqui é trabalhar os seus deltoides em isometria. Então isso é uma coisa muito importante que vocês têm que estar ligado quando vocês forem trabalhar com peso livre. O peso, ele sempre puxa para baixo. E quando a gente falar sobre torque, vai ficar bem mais claro isso, vai ficar de uma forma bem mais consolidada, tá bom? Quando a gente trabalha com halter, também é a mesma coisa. Só que qual que é a diferença do halter? Né? A gente tem os dois membros trabalhando independentes. Então a gente tem mais um grau de liberdade. Porque quando a gente está com a barra, a gente não tem esse movimento de abrir e fechar o braço, né? Ele é simplesmente um movimento onde você está com a distância entre suas duas mãos fixas por conta da barra. Quando você está segurando dois halteres, você tem esse movimento aqui. Então você tem mais um grau de liberdade. Esse grau aqui de você escorregar a mão de um lado para o outro. E isso faz com que a solicitação de tanto de fibras musculares, né, então da coordenação intramuscular, quanto da coordenação intermuscular entre os músculos, seja maior, tá? É por isso que normalmente você consegue colocar mais peso numa barra do que nos dois halteres somando junto. Então, por exemplo, sei lá, se você coloca, sei lá, 30 quilos, né, na barra, provavelmente você não vai conseguir fazer com a mesma qualidade de movimento e com o mesmo número de repetições com 15, com 15 cada halter de 15 quilos, tá bom? Normalmente. Aí a gente tem a rosca martelo, que também é a mesma coisa, sempre apontando para baixo. Depois a rosca martelo com a barra, a gente também pode usar a barra romana, né, ou a barra H. A rosca concentrada, também a gente tem que pensar que todos os pesos livres, o peso está sempre para baixo. Depois eu vou voltar aqui para a gente analisar eles, tá? E aí a gente tem que pensar quando a gente começa a usar o cabo. O cabo, o que acontece é que o peso ele não é mais puxado para baixo. Ele é puxado na direção do cabo, né? A gente tem um trilho lá com os tijolinhos, que são os pesos que a gente está usando, o cabo que está ligado em uma manopla, em uma corda, alguma coisa que a gente está utilizando, e esse peso puxa o cabo e a gente puxa, a musculatura puxa esse cabo contra essa resistência desse peso, tá bom? E agora a gente vai entrar na parte que é mais importante da aula, tá? Então eu quero saber se vocês querem falar alguma coisa, estão com alguma dúvida para a gente entrar nessa parte que é a parte mais importante que tem. Opa, Fábio. Oi. Na verdade, é mais para tentar ver se faz sentido ou se é um mito, vamos dizer assim, Uhum. de ativação de cabeça longa ou da cabeça curta do bíceps, né? É Uhum. a questão da pegada, né? Tem uma galera que fala que eu realmente não. Acho que você é o cara que vai saber dizer, né? Que fala que dependendo de como você pega, vamos supor que eu estou pegando o halter na mão, e se você pega de um jeito, ativa mais a parte interna do bíceps, de outro jeito não. Isso faz sentido ou não? Enfim, é o movimento que faz sentido mesmo. Não vou te responder agora, vou te responder no final da aula que a gente vai passar por isso. Tá Ah, então bom? fechou. Pode ser? Valeu. Beleza. Então tá, gente. Fechou. Agora eu vou pedir para. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa ou não? Tá tranquilo? O Murilo já falou que tá tranquilo. Bom, então vamos lá. Agora eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, tá? Tem alguém mandou alguma coisa aqui no chat? De boa, tranquilo, beleza. Fechou.
Agora eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque eu sei que nem todo mundo gosta de física, só que se a gente não souber física, que é a base, na verdade o que acontece é o contrário. Musculação é biomecânica pura e biomecânica é física pura. Então quem não sabe física não sabe o que está fazendo na sala de musculação, tá? Eu preciso passar isso para vocês. Então eu preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência. A gente vai fazer alguns calculozinhos aqui rápido, mas é só para vocês pegarem a ideia. Não é que vocês precisam realmente calcular isso quando vocês estiverem na sala de musculação, beleza? Mas nem que vocês trabalhem com atletas, vocês não precisam calcular isso, tá? É só para vocês terem o princípio, né, na cabeça, para vocês saberem o que está acontecendo. Porque senão vocês vão começar a fazer aquelas coisas bizarras que nem eu falei agora. Você vai fazer o pack deck com halter, achando que está treinando peitoral e não tem absolutamente nada a ver. Porque você não parou para pensar na física do movimento, tá bom? Ou então também deixar pontos de folga e escape de tempo sob tensão, porque você também não parou para pensar na mecânica do movimento, beleza? Então vamos lá. Então eu quero introduzir vocês a um conceito, que é o conceito de torque. Do mesmo jeito que a gente tem a força, a gente pode falar que a força é uma entidade física que bota um corpo em movimento linear. Então, por exemplo, se eu pegar o meu celular que está aqui, a gente tem a força peso dele que está sendo exercida pela gravidade. Se eu soltar ele, ele cai pela força da gravidade. Então, do mesmo jeito que a gente tem essa força que ela coloca as coisas em movimento, né? No mundo da rotação, a gente tem o torque, tá? E a gente tem que lembrar, como eu já falei para vocês na última aula, que todos os nossos movimentos do corpo, por mais que pareça que é uma coisa, pode parecer que seja retilíneo, né? Que nem eu estou subindo aqui a mão e descendo, parece que a minha mão está fazendo um movimento reto, mas na verdade todos os meus ossos eles estão fazendo um movimento em torno de um ponto. Então todos esses movimentos que eu tô fazendo a composição para fazer um movimento reto são na verdade rotações, beleza? Então, por isso que é importante a gente saber isso daqui, tá? E o torque, como é que você vai fazer? Como é que você tem noção dele? O torque é o que vai fazer então, sei lá, uma viga, alguma coisa girar. Então, pensa quando você está, tipo, abrindo e fechando a sua porta, né? Você só consegue empurrar a sua porta ou puxar a sua porta porque o seu braço gera uma força que esse braço de alavanca, que é a distância da maçaneta até o eixo da porta, gera um torque para ela rodar, tá bom? Então a gente tem que o torque é a força vezes o tamanho do braço de alavanca. E então, quanto maior o braço de alavanca, maior vai ser o torque. E isso é fácil da gente entender, que nem quando a gente está falando da porta. Quando você pega a sua porta, você consegue empurrar ela, né? Pega mais perto da maçaneta possível. Tenta empurrar ela com um dedo só. Você consegue empurrá-la tranquilo. Agora, se você chegar bem perto do batente da porta, você vai ter que fazer uma força desgranhenta para conseguir tirar essa porta do lugar. Porque, porque você sempre multiplica a força que você está fazendo pelo braço de alavanca. Então, se você tem um braço grande, uma força mesmo que ela seja pequena é o suficiente para movimentar a porta. Se você tem um braço muito pequeno, você precisa de uma força muito grande para você conseguir movimentar a porta. Ficou claro? Isso eu preciso que fique claro agora. Vocês entenderam? Senão eu tenho que explicar de novo de outro jeito. Sim, sim. Todo mundo entendeu? Correto dizer, então, que maior a pessoa, maior o torque que ela teria em cada membro? Não, é o contrário. Quanto maior a pessoa, maior é o torque da resistência. Então você pode ver que as pessoas mais altas, elas têm problema para agachar. Por quê? Do que uma pessoa mais baixa, do que um mesomorfo, por exemplo, que tem os membros mais curtos. Porque a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês a alavanca, porque o que vai na ponta, a maioria das nossas alavancas, elas são interpotentes, que a gente chama. Então a gente tem um ponto aqui, né? Vamos fingir com o cotovelo. Então a gente tem um ponto de rotação
a inserção no músculo, que vai puxar a musculatura, e a resistência está aqui na ponta. Então, sempre o que está mais distante do eixo de rotação é a resistência, e não a musculatura. Então, por isso que para uma pessoa que tem os membros muito longos, é mais difícil ela levantar peso do que uma pessoa que tem um membro mais curto. Porque ela precisa gerar muito mais força para conseguir gerar o mesmo torque para fazer com que essa resistência se mova. Deu para entender? Então, beleza. Fechou. Posso continuar? Beleza, então vou continuar aqui. Bom, então beleza. Então a gente tem que o torque é igual a força vezes o braço de alavanca. Então aqui a gente tem esse exemplo, que é o que eu ia falar, né, da alavanca. Então a gente tem um ponto fixo aqui, né, que é essa alavanca como se fosse uma articulação, essa barra como se fosse um osso e aqui uma força exercendo ela, exercendo sobre essa viga, tá? Então, vamos fazer um cálculozinho rápido aqui. A gente tem aqui 10 newtons, tá? Tipo, que é a medida de força no padrão internacional, no sistema internacional é em newton, mas normalmente a gente usa em quilograma-força, né? Ninguém fala que você tá com 98,1 newtons de peso ali, né? Tipo, um peso de 10 quilos. A gente fala que é um peso de 10 quilogramas força. Então, a gente tem aqui uma força de 10 newtons só para fazer as contas, tá, gente? Então a gente tem aqui essa força de 10 newtons que vai fazer essa viga girar. E essa viga, ela tem essa distância aqui, do ponto de rotação até onde está sendo aplicada a força, de 4 metros. Para onde vocês acham que essa viga vai girar? Ela vai girar no sentido horário ou no sentido anti-horário? Vocês entenderam a pergunta? Eu estou aplicando a força aqui em cima, certo? Ela vai girar nesse sentido aqui, horário, ou ela vai girar nesse sentido aqui, anti-horário? No sentido horário, isso. Isso, horário, isso. Horário, isso mesmo. Ela vai rodar no sentido horário, beleza? E qual que é o torque aqui? Se o torque é a força vezes o braço de alavanca, então a gente tem 40 newtons metro aqui de torque, tá bom? Beleza. Até aí ficou claro, né? Agora vamos começar a complicar um pouco as coisas. Agora, vamos imaginar que a gente tem uma força contrária. Então, essa força aqui, vocês já falaram que ela vai girar a barra no sentido horário. E essa força aqui, ela vai girar no sentido horário ou anti-horário? No anti-horário. Isso, tá certo. No anti-horário. Beleza. Então aqui a gente tem 10 newtons, né? E aqui a gente tem 10 newtons também. As forças, elas têm as mesmas magnitudes. O que muda aqui é o braço de alavanca de cada uma delas, certo? Então, enquanto uma tem um braço de 4 metros, a outra tem um braço de apenas 2 metros. Então, aqui a gente tem, no sentido horário, rodando 40 newtons metros. Contra, do sentido anti-horário, 20 newtons metro. Então, o torque total, a somatória dos torques, vai dar 20 newtons metro no sentido horário. Tudo bem para vocês? Beleza, beleza. Então tá bom. E aí, a gente agora coloca um outro, que é uma força nesse sentido aqui. Alguém tem ideia de quanto vale o torque dessa força aqui de 50 newtons? Vocês lembram lá do colégio,
da faculdade, não sei se alguém fez engenharia, se alguém teve isso em biomecânica, se alguém estudou física. Alguém sabe quanto que vale o torque dessa força aqui? 50 newtons? Não lembra? Tá. Então, ó, é o seguinte. Toda vez que uma força for aplicada em cima do mesmo eixo de rotação aqui, né? Tá vendo que se a gente traçar uma linha aqui, tá em cima do eixo. O braço de alavanca é zero. Então, o torque é zero. Podia ser 1 milhão de newtons aqui. Aqui, o torque ainda ia ser zero. Não ia mover nem em sentido horário, nem anti-horário, tá bom? E isso é importante porque isso é o que vai definir qual é o ponto de início e o ponto de fim de exercício. Vou repetir de novo. Isso é importante porque é isso que vai definir o ponto de início de um exercício, de uma amplitude de movimento e o fim dessa amplitude de movimento. Beleza? Então, agora vamos só também complicar mais um pouco. Porque assim, vocês vão entender aonde eu quero chegar, tá, gente? Eu preciso dessa partezinha que é meio chata. Eu sei que a maioria das pessoas não gostavam de física, de matemática no colégio, mas eu preciso que vocês entendam isso daqui, porque senão vocês não vão conseguir entender qual que é a diferença, por exemplo, de peso livre, de máquina, e muito menos por que que vocês não podem fazer determinada coisa ou não na sala de musculação, aonde vocês têm que parar o movimento nem nada, tá bom? Então, quando a gente tem uma força que ela está inclinada aqui, a gente conta apenas a porção a componente dessa força que está perpendicular à viga, tá bom? Gosto de física igual gosto de coentro. Espero que você goste de coentro, então. Se eu não gosto de coentro, você não gosta de comida mexicana, que coentro tem gosto de comida mexicana. É que nem orégano com comida italiana. Bom, beleza. Então aí a gente tem aqui, né, essa força sendo aplicada com um ângulo de 30 graus. Então, o que a gente vai contar para contar esse torque aqui é simplesmente a componente vertical, porque ela vai formar 90 graus com essa barra aqui, tá? Isso é de uma forma bem simplista, tá, gente? Porque aí a gente vai fazer o quê? O certo seria a gente fazer a magnitude da força vezes o seno desse ângulo aqui. Então a gente pegaria esse seno de 30 graus, multiplicaria pelos 10 newtons lá e ia dar a componente. E é isso que a gente vai fazer, tá? Então a gente pensando aqui, a gente vai pegar o seno de 30, tenho decorado, é meio. Então isso daqui, a componente aqui embaixo vai ser 5, tá? Então a gente tem, decompondo essa força aqui, que tem a inclinação, ela tem uma componente vertical e outra horizontal. A horizontal acontece a mesma coisa que aconteceu com aquela força que passa em cima do eixo. Então não gera torque. O que vai gerar torque é essa componente vertical aqui. Então a gente tem, né, essa componente vertical gerando o torque em 4 aqui. Como aqui é 5, dá 20 newtons metro no sentido horário. Beleza? Né, que é isso daqui. É o final da conta lá. Só que se a gente pegasse e continuasse rodando isso, né, fingindo que a gente está analisando ao longo de vários pontos do movimento, no momento onde chegasse aqueles mesmos 10 newtons aqui, formando 90 graus com o vetor da força aplicada, aí você soma ele completo. Por quê? Se a gente voltar lá naquela parte meio preguiça aqui da física, que é o seno do ângulo, todo seno de 90 é 1, então é o maior ponto onde a gente vai ter o torque máximo, tá? E isso vai ser importante na hora da gente analisar aonde são os pontos de torque máximo dos exercícios com peso e dos exercícios livres, beleza? Então aqui a gente tem a força agindo em 90 graus e aqui a gente tem 40 newtons metros de novo, beleza? Ficou tranquilo aí para vocês entenderem? Deu para entender ou ficou muito confuso?
Deu para pegar? Beleza, beleza. Se alguém não entendeu, não fica com vergonha, não. Fala que eu explico de novo. Porque se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender mais nada na aula. Bom, e aí só voltando então naquilo que o Marcel falou, é, então, quando você pensa que ele perguntou das pessoas mais altas, né, com os membros maiores, você tem que pensar assim, ó, Marcel. Toda vez que você tem uma pessoa mais alta, quer dizer que esse comprimento aqui é maior. Mas a sua musculatura, ela sempre vai exercer esse papel aqui, tá vendo? Ó, da força que está puxando no meio e não na força que está puxando na extremidade. Então, quem está puxando na extremidade é o peso. Então, para uma pessoa que tem né, o comprimento dos membros maior, é mais difícil dela levantar peso do que uma pessoa que tem os membros menores. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos chegar no que realmente interessa pra gente, beleza? Porque a física ali, na verdade, é só uma base para vocês entenderem. O que interessa pra gente agora aqui de verdade é a diferença entre peso livre, máquina e cabo, beleza? Então, no peso livre, a gente tem que o torque ele varia de acordo com o seno do vetor da gravidade, né? Então a gente tem o peso que a gente, né, o torque é igual ao peso que a gente utiliza o braço de alavanca vezes o seno de θ, que é o seno do ângulo do vetor gravidade, beleza? Então a gente pensa que ele começa aqui, aqui é praticamente o torque zero, porque a força está sendo puxada para baixo, né? Passa praticamente em cima do cotovelo, então o torque é zero. E conforme você vai fazendo aqui o movimento, vai ter uma hora que é o braço quando o braço estiver paralelo ao chão, vai ser o maior pico de torque, e quando você vai passar, continuar o movimento, o torque ele diminui, mas aí também coincide com um ponto de insuficiência ativa, que é o ponto onde você tem menos capacidade de gerar força. Por isso que até às vezes você consegue chegar até metade, né, do movimento quando você já está cansado, porque mesmo o torque sendo maior ali, o seu músculo também tem mais capacidade de gerar força naquela amplitude de movimento, tá? E aí, por que que é importante tudo isso que eu falei? Você já viu aquelas pessoas que o cara tá treinando o braço aqui, né? Então ele tá puxando, e aí ele vem e faz isso daqui? Aí eu te pergunto, o peso tá aqui, o cotovelo do cara tá aqui. O peso tá puxando para onde? Tá puxando no sentido, né? Para vocês, tá aí, tá anti-horário, é isso? Né? Sentido anti, é isso, anti-horário. Só que o músculo também tá puxando para o mesmo sentido anti-horário. Então, nesse momento, o peso ele tá trabalhando no mesmo sentido do músculo. Isso faz com que você perca tempo sob tensão. Além disso, na hora que você vai voltar para fazer a fase excêntrica, né? Na verdade, é a fase excêntrica do bíceps, você tem que fazer uma concêntrica do tríceps para ficar com o torque neutro, para depois o torque começar a fazer no sentido que você quer para trabalhar o bíceps, tá? Então, um dos maiores erros que as pessoas fazem é jogar o ombro para frente. E aí o pessoal fala assim: "Não, mas tem que jogar o ombro para frente para você conseguir ter um pico de contração, porque como a gente viu lá, o bíceps ele é motor secundário da flexão de ombro, certo? Beleza. Só que no peso livre não é um lugar para você fazer isso. Se você quiser fazer isso, você vai ter que fazer no cabo. E aí a gente vai ver isso. Beleza? Então agora a gente vai imaginar, né, o sistema como se fosse o braço aqui, o cotovelo, o antebraço e o peso. Então, beleza. Aqui, como eu falei, o torque é zero. Scott na máquina, a gente vai ver. É ok. Tudo bem. Aqui o torque é zero, né? Então a força ela está passando na mesma linha da articulação. Então aqui o torque é zero. Começou o movimento, a gente começa a ter torque. Por isso que eu te falei ontem, Marcel, que você me perguntou: na rosca alternada, conta como tempo sob tensão? Se você ficar assim, sim. Se você ficar desse jeito aqui, não. Tá? Então, assim, você tem que ter, no mínimo, uma contração
isométrica ali, onde o músculo do bíceps está realmente trabalhando, tá? Onde está tendo a tensão da actina-miosina, beleza? Aí a gente vem, né? A gente passa aqui, porque aí agora eu vou ensinar vocês a fazerem de um jeito realmente fácil para vocês analisarem. Porque assim, é só analisar, eu não quero que vocês calculem nada. Eu calculei lá só para vocês entenderem qual é a ideia por trás, tá? Beleza. Aí, então, qual que é o braço de alavanca? A gente passa uma linha imaginária no cotovelo e uma linha no centro do peso, tá? Então, o braço de alavanca é aqui, ó, onde eu tô vindo com o meu mouse, tá vendo? Esse é o braço de alavanca. E não interessa quanto que tem aqui, tá? É só pra gente analisar aonde vão ocorrer os maiores e os menores torques. Beleza. Aí o próximo movimento, né? A gente vai continuar o movimento e vamos tirar uma outra foto. 90 graus, certo? Com um vetor gravidade, ou seja, paralelo com o chão. Aqui é o pico de torque do peso livre, tá? Então aqui é onde a resistência é a maior de todas, é a maior resistência que tem, porque o torque do peso é o maior, beleza? Onde a gente tem a linha paralela com o vetor aqui, tá bom? E aí a gente continua o movimento e você sobe no pico de contração. Aqui, esse braço de alavanca é menor do que aqui. Opa, do que aqui. Então, do que aqui. Então, aqui o torque é maior, mas aqui a gente tem a dificuldade da insuficiência ativa, tá? Então, assim, são coisas para você analisar. Mas e se você quiser combinar o ponto de máximo torque com o máximo de insuficiência ativa? Você pode fazer isso? Pode. Só que com peso livre você não vai conseguir, a não ser que você faça algumas coisas. Como, por exemplo, lembra daquela variação que a Andrea lá, a minha aluna, mostrou para vocês? Né? Que ela inclina o tronco para frente. Quando você inclina o tronco para frente, você muda o ângulo, né? Então, o pico de contração ele fica coincidindo aonde o seu antebraço está paralelo ao chão. Então, você coincide o ponto de maior insuficiência ativa, que é o ponto de pico de contração, com o pico de torque da resistência. Beleza? E aí depois a gente vai analisar isso daí com calma, tipo, no final da aula, porque a gente vai juntar todas as partes. Agora a gente está falando de torque, tipo, e alavanca. Depois a gente vai começar a juntar com a parte de insuficiência ativa lá na frente. Beleza? Então aqui, como eu falei, quando a gente está com o peso totalmente solto, a gente tem o torque zero. Beleza? Eles estão alinhados. E agora a gente tem os cabos, tá? Qual que é a diferença do cabo? A diferença do cabo é que, da mesma forma que o torque do peso livre ele varia de acordo com o vetor da gravidade, agora o torque vai variar com o ângulo do cabo, tá? Do ângulo do cabo. Galera, desculpa, mas terei que ver minha mãe. Amanhã assista a aula gravada. Beleza, Neto. Falou. Até mais. Beleza, então aqui a gente tem que o torque é igual ao peso vezes o braço de alavanca vezes o seno do cabo, tá bom? Então, o que interessa aqui pra gente é o sentido do cabo, tá? E não mais o sentido do solo, beleza? Então a gente vai traçar uma paralela aqui em relação ao cabo, tá? E aí a gente vai ver qual é o braço de alavanca, tá? E aí a gente vai chegar na conclusão que aqui, onde era o ponto de máximo torque do peso livre, não é mais o do cabo, tá? Não é mais o ponto máximo de torque. O que é o ponto máximo de torque é aqui, onde ele faz esse 90 graus com o cabo, tá bom? Então aqui a gente tem um novo ponto de torque máximo. E isso faz com que o seu cérebro tenha que recrutar a musculatura de uma forma diferente. Então, é uma variação de estímulo para que o seu organismo não se acostume com o mesmo treino. Beleza? Então, aquela velha pergunta: o que é melhor, peso livre ou cabo ou máquina? Ela não existe. Né? Não existe uma coisa que é melhor ou pior do que a outra. O que existe é que são coisas diferentes e, de acordo com o que você usa de variação, você consegue dar estímulos diferentes para o seu corpo se adaptar.
beleza? E aí chega na máquina. A máquina, repara que a gente tem o cabo se enrolando em volta dessa semisfera que tem aqui, certo? E ela tem, nesse caso, o mesmo comprimento. Então, isso quer dizer que o braço de alavanca dessa máquina ela é constante a todo momento. Então, o torque também vai ser constante, porque o peso não mexe aqui, nem o braço de alavanca mexe aqui, então o torque é constante, beleza? Então, o torque, a máquina ela sempre vai girar para o mesmo ponto, beleza? Por isso que o Igor me perguntou, na rosca Scott máquina, eu posso jogar o braço tipo para trás do ombro? Pode. Inclusive, quando eu faço rosca Scott, eu gosto de baixar a cabeça e passar ela por trás da cabeça, porque aí você consegue ter um pico de contração maior sem que a máquina ela tenha essa folga, né? Tanto é que se você pegar e soltar a máquina aqui, ela vai voltar com tudo para frente, tá? Por quê? Porque ela tá puxando pro lado que você quer mesmo, beleza? Tá, e aí a gente tem, eu confundi aí a ordem dos slides, tá? E aí a gente tem, por último, o elástico. E o elástico, ele tem a mesma coisa, tá? Do que o cabo. É a mesma ideia. O que importa é o ângulo do elástico. Só que o elástico, ele tem uma característica especial, porque ele não tem o peso. O peso não é o que faz ele ter uma resistência. O que faz ele ter a resistência é a força elástica. E a força elástica, ela é proporcional à deformação desse elástico. Então, vocês podem reparar, você já deve ter pego na academia um elástico, quando você começa a puxar o movimento, ele é super fácil, mas no final ele fica super difícil de fazer. Por quê? Porque a gente está deformando ele e aí começa a aumentar cada vez mais a força elástica, tá? E aí eu quero fazer uma ideia para vocês, trazer uma ideia para vocês que muitas vezes eu utilizo, e já utilizei várias vezes, em alguns treinos, que é você combinar um bisete com peso livre, cabo máquina, né? E você faz até a falha, e aí depois você pega e usa o maior ponto de insuficiência ativa, que é o pico de contração, que vai coincidir com o maior torque da resistência, porque, né, da força elástica, porque vai ser o maior deformação possível do elástico, e faça movimentos curtos. Então, digamos que você está fazendo rosca direta lá. Você terminou a rosca direta, beleza, acabou. Se não aguentou mais, pega o elásticozinho e fica fazendo curtinho aqui, porque aí você vai fazer, vai coincidir o ponto de insuficiência ativa maior que tem, né? O ponto de total insuficiência ativa, que é o ponto de pico de contração, com a maior força elástica possível, porque é onde está o elástico mais deformado possível. Beleza? E aí, tudo bem até aí? Tá começando a fazer sentido para vocês as coisas? Ou ainda está muito nebuloso? Tá bem explicativo, tá interessante, mas assim, vocês conseguem começar a partir de agora, assim, já começar a olhar os exercícios de uma outra forma? Porque é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês batam o olho no exercício e falam, puta, dá para melhorar aqui. Ó, aquilo ali não tá tão legal. Dá para fazer dessa forma que vai ficar mais eficiente. Vocês já estão conseguindo ter essa noção? Beleza, então. É isso aí que eu quero que vocês tenham, esse senso crítico, tá? Porque senão não adianta. Tudo isso daqui se vocês não conseguirem fazer isso, tudo isso daqui que eu tô falando não é besterol erudito, tá? Eu quero que vocês consigam ter essa capacidade de trazer isso para a prática, para o mundo real. Beleza? Então vamos lá. Então agora a gente vai pensar como dar ênfase para cada parte do bíceps, tá? Que é o que a gente estava falando, tipo, que eram as três fases, né? Então, se a gente quer, né, dar ênfase no ganho de volume, a gente tem que dar ênfase no braquial anterior, que é o músculo profundo por debaixo do bíceps. Se a gente quer dar ênfase na forma do bíceps, a gente tem que dar ênfase no bíceps. Se a gente tem alguma discrepância, né, de desenvolvimento da cabeça curta para a cabeça longa, a gente tem que fazer uma outra abordagem para que a gente consiga dar ênfase em uma cabeça ou na outra. Beleza? Tudo bem assim? Então, de novo,
a gente tem aqui os movimentos que o bíceps faz, tá? Então, como que a gente faz, observando isso daqui? Como é que a gente encurta o bíceps, se a gente quiser? Então, a gente tem duas formas. Se a gente, duas formas não, desculpa, a gente tem algumas formas aqui. Bom, primeiro, se a função motora do bíceps, uma delas é a abdução de ombro, bom, se a gente abduzir o ombro, a gente está encurtando o bíceps, tá? Não é tanto assim, mas está encurtando o bíceps. Se a gente aduz o ombro, a gente está encurtando o bíceps, a cabeça curta, né? Se a gente está fazendo uma rotação interna do ombro, né? Então, eu não sei se vocês conseguem me ver aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão me vendo. Então, se a gente está, né? Consegue fazer uma rotação interna do ombro, né? Esse movimento aqui de você rotacionar o ombro aqui para dentro, a gente está fazendo o encurtamento da cabeça longa. E se a gente fizer uma flexão, a gente está encurtando o bíceps inteiro. Beleza? E é assim que a gente vai usar o princípio da insuficiência ativa para conseguir dar ênfase nas coisas que a gente quer, tá? Então, por exemplo, se eu quero dar ênfase também tem uma outra coisa também, antes de falar sobre isso, tem uma outra coisa também que faz com que você dê ênfase numa musculatura, que você deixe ela mais propícia para ser utilizada, que é o sentido das fibras musculares, tá? Isso você tem que saber mesmo sobre a anatomia. Isso não tem como passar aqui. Eu vou passar para vocês aqui, mas eu vou passar para vocês pronto. Eu não vou conseguir ensinar vocês a pensarem sobre isso, tá bom? Então, se a gente quer dar ênfase no braquial anterior, que é um músculo profundo que a gente vai dar ênfase para o bíceps, o que a gente tem que fazer? Bom, sentido das fibras. Pegada neutra, porque se a gente fizer a supinação, por mais que a gente está colocando o bíceps em insuficiência ativa, porque ele é um dos músculos motores primários da supinação do antebraço, quando a gente supina o antebraço, a gente deixa o sentido das fibras do bíceps mais propício para fazer o esforço. Então, você ajuda o bíceps a ser solicitado. Se você deixa uma pegada neutra, né? Então, vamos pensar. Pegada supinada, pegada neutra, pegada pronada. Se a gente deixa uma pegada neutra, a gente consegue dar uma ênfase maior no braquial anterior. Qual é a outra forma da gente fazer? Se a gente fizer uma flexão de ombros. Então, que nem a gente está falando, se você apoiar, né, num banco Scott, você vai dar ênfase para o braquial anterior também, mesmo que você supine. Se você vai fazer, por exemplo, que nem a gente estava falando lá, da inclinação, que nem a Andrea mostrou lá para a gente, né, que a gente vai coincidir o pico de contração com o pico de torque, quando a gente joga esse ombro para frente, a gente também dá ênfase no braquial anterior, tá bom? E se a gente quer dar ênfase no rádio braquial, que é esse músculo aqui de cima do antebraço? Bom, então a gente pode fazer a pegada pronada, porque a gente vai deixar ele mais propício para ser solicitado, e também fazer a flexão de ombro. Por quê? Porque aqui a gente vai tirar o bíceps da jogada, vai ficar mais trabalho para ele, um pouco também, né, lógico, todos eles vão trabalhar ao mesmo tempo, mas vai jogar mais trabalho para ele e para o rádio braquial e para o braquial anterior, e vai tirar um pouco o bíceps da jogada, beleza? Agora, se a gente quer fazer a ênfase no bíceps para dar forma para o bíceps, tá? Então, como que a gente faz? A gente faz primeiro a pegada supinada, para a gente deixar o sentido das fibras do bíceps propício para ser solicitado. A gente pode fazer também ele trabalhar dinamicamente ao longo do movimento, que nem o Wagner lá mostrou, né? Aquele meu outro aluno mostrou, rotacionando, né, o punho. Então, conforme você alonga, né, a musculatura, você deixa a pegada neutra e conforme você vai subindo, você vai contraindo, vai fazendo a fase concêntrica, você vai fazendo a fase concêntrica também da rotação do punho. Então, ela vai fazer uma rotação ao longo do movimento. Você pode fazer o movimento contrário, então você deixa ele mais alongado, então você pode fazer a extensão do ombro. Como que você faz isso? Ou você coloca uma polia lá atrás e puxa daqui, ou então você pega e faz um banco 45 graus. Né? Você vai ficar deitado, o seu ombro vai ficar alongado e você vai contrair, beleza? E se você quiser dar ênfase na cabeça longa do bíceps, você pode fazer a rotação interna.
né? Muita gente faz ali a rotação interna e faz uma rosca martelo ali. Mas eu, se fosse você, faria a rotação interna e puxaria com a supinação no antebraço também, tá? Então você faz ela uma rotação interna e ao mesmo tempo você supina e faz a flexão do cotovelo. E se você quiser dar ênfase na cabeça curta do bíceps, então você tem que passar ele para cá. Então você puxa o seu braço para cá, deixa ele o seu ombro em maior adução possível, e aí você faz o movimento, beleza? Um movimento que a gente tem clássico que faz isso é a rosca concentrada, né? A rosca concentrada, quando a gente apoia aqui o tríceps, ele fica com o seu ombro aduzido. Então você dá ênfase na cabeça curta. Beleza? Aí o Marcel me perguntou aquela hora se a pegada aberta ou fechada, né, faz diferença para pegar mais a parte interna ou mais a parte externa. Então vamos lá. Quando você faz a pegada fechada aqui, o que você está fazendo? Você está fazendo uma leve rotação interna. É pouco? É. Mas dá para a gente falar que dá ênfase sim. E se você faz uma pegada aberta, você está fazendo uma rotação externa. Então você está deixando mais propício para ser solicitada, né, essa cabeça longa. Então você também tipo está fazendo com que a insuficiência ativa ela trabalhe, só que ao contrário, né? Que nem quando a gente está falando aqui de bíceps, que a gente vai estender o cotovelo para deixar ele mais alongado, para ele ficar mais propício. Então quando você pega mais aberto para você trabalhar a cabeça longa, você está fazendo a insuficiência ativa ao contrário. Então, você está alongando ela para ela ficar mais propícia. Então, por incrível que pareça, faz sentido sim, tá? Faz sentido. É extremamente eficiente? Não tanto. Dessas formas que eu falei, isso é mais eficiente do que se você fizer simplesmente o afastamento ou a aproximação das mãos, porque você está trabalhando com uma expressão da ideia muito maior. Então, você está pegando aquele movimento que vai gerar uma insuficiência ativa ou vai deixar uma predisposição para ser mais solicitado de uma forma uma magnitude muito maior, né? Você está fazendo uma coisa muito mais assim expressiva do que simplesmente uma leve rotação de ombros aqui no mesmo plano, beleza? Cara, tem muitas coisas que os bodybuilders antigamente eles usavam que faz sentido e muitas que não faz o menor sentido, que os caras tiraram sei lá da onde, tá? E a gente eu acho que a gente criou um movimento há um tempo atrás, e graças a Deus isso está mudando, de que as pessoas elas queriam provar que os bodybuilders não sabiam o que eles estavam fazendo e que eles estavam fazendo tudo errado e blá 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 e tudo mais. E eu acho que não é muito bem por aí. Eu acho que o que tem que ser feito é o seguinte, tá? Isso daqui funciona, né? Teoricamente funciona. Vamos tentar estudar por que isso daqui funciona. E aí a gente vê se realmente funciona ou se não funciona, né? Mas não simplesmente bater no martelo falando que os caras estão tudo errado, que eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Que nem tem aí um professor que eu não vou citar o nome dele, mas ele é bem famoso aí no meio acadêmico. Ele descia o cacete nos bodybuilders que faziam a flexão nórdica. Não sei se alguém sabe o que é flexão nórdica, né? Que é aquele movimento onde a pessoa ela trava, né, a panturrilha da outra e ela vem descendo, alongando o posterior de coxa e se puxa fazendo a flexão de joelho, tá? E aí, não, porque não precisa disso, porque existe cadeira flexora, existe mesa flexora. Tá bom, só que aí ele que é tão doutor, esqueceu do princípio básico que a gente estudou aqui hoje, gente. Qual que é? Movimento em cadeia aberta e cadeia fechada. É óbvio, é completamente diferente para o seu cérebro você fazer uma cadeira flexora ou uma mesa flexora, onde é um movimento em cadeia aberta, do que fazer uma flexão nórdica, que é um movimento de cadeia fechada. É um movimento que ele é complementar aos outros, tá? Então, a gente precisa de senso crítico, tá? E não simplesmente pegar o que eu falo, o que o fulano fala, o que o Beltrano fala e aceitar como verdade absoluta. Por isso que é importante eu passar para vocês toda essa base aqui. Porque a próxima vez que vocês ouvirem alguém falando alguma coisa, vocês vão saber discernir se isso é legal ou se isso é, tipo, o cara tá viajando na maionese, tá bom? E aí a gente volta para as três etapas para construir os bíceps poderosos, beleza? Então a gente tem que desenvolver volume,
densidade no bíceps e a forma, tá? Então, como que a gente faz isso? Construir volume, a gente vai trabalhar o braquial anterior. Como a gente trabalha o braquial anterior? Pegada neutra e flexão de ombro. A gente pode usar ou os dois ou um dos dois. Beleza? Próxima etapa. Construir densidade de bíceps. Como é que a gente dá ênfase no bíceps? Pegada supinada ou com a supinação durante a execução, com a rotação do punho, né? Ou com a extensão do ombro, jogando para trás. E aí, se a gente tiver um disparate aí entre as duas cabeças, né? Longa e curta, a gente pode fazer a rotação interna ou externa, dependendo de como a gente quer usar esse princípio da insuficiência ativa, e adução ou abdução de ombro. Beleza? E por último, construir o volume dos bíceps para dar forma. É a mesma coisa, tá? O que que vai fazer de diferente quando a gente pensa em construção de volume ou em construção de densidade, tá? Então, quando a gente está pensando em volume do bíceps do braquial anterior, a gente está pensando. Gente, peraí que eu me perdi aqui. E tá bem o, o rosto das pessoas na frente e eu não consegui ler o que estava atrás. Então, quando a gente pensar em dar ênfase no volume do braço, a gente dá ênfase no braquial anterior. Quando a gente está pensando em definição, a gente dá ênfase no bíceps, beleza? E aí, toda vez que a gente pensar em ganhar volume, tá? E aí, volume não é mais no braço, é volume no músculo que a gente está falando agora. Então, seja ele no volume no braquial anterior para dar volume no braço, ou volume no bíceps para dar forma no bíceps, a gente vai ter ou estímulos tensionais, ou estímulos tensionais e metabólicos combinados, beleza? E toda vez que a gente está falando de definição, mas aí é de definição mesmo, tá? Tipo, definição por conta do que a gente falou ontem do déficit energético. A gente vai ter, tipo, só estímulos metabólicos. E quando a gente vai falar em densidade, a gente tem que pensar só em estímulos tensionais, porque o que dá a densidade muscular é o estímulo tensional, porque ele vai gerar mais dano muscular, vai gerar mais mecanotransdução, e aí a gente vai ter em maior magnitude, a hipertrofia miofibrilar que a gente falou ontem, lembra? Que é a hipertrofia miofibrilar, é aquela por adição de proteínas contráteis, que é o que dá densidade para a musculatura. Beleza? Então vamos agora analisar aqueles mesmos exercícios que eu mostrei para vocês no começo, né? E eu quero que vocês me ajudem a analisar esses movimentos, beleza? Então a gente está fazendo aqui, né? A gente está analisando uma rosca no cabo, tá? E aí, gente, o que vocês podem me falar sobre esse movimento? Pode abrir o áudio aí se vocês quiserem. Tem que analisar aqui. Não vou fazer que nem professor de sala de aula, hein? Chamar um por um, hein? Em relação a quê, Fá? O que você pode me falar desse movimento, amor? Ele dá ênfase na parte de volume, né? Por quê? De densidade, na verdade. Por quê? Por causa da extensão do ombro, da flexão. Não, na verdade não, né? Na verdade, ele é um exercício no cabo, onde a gente tem, né, um pico de contração, um pico de torque aqui, onde está formando 90 graus. Ele está trabalhando o bíceps braquial, né, em maior ênfase, por quê? Por causa da pegada supinada, tá vendo? Ela tá com a mão para cima, tá? Sim. Não tá com a pegada neutra. E os braços, eles estão ao longo do corpo. Então, ele não está nem flexionado para frente para dar ênfase no braquial anterior e nem tipo jogado para trás para dar mais ênfase no bíceps, né? Mas ela está trabalhando mais bíceps aqui do que o braquial. Então, teoricamente, esse seria um exercício para dar um pouco mais de forma do que propriamente dito volume no braço, tá? Só que o que a gente não sabe aqui é se esse peso aqui é suficiente para ser um estímulo tensional para ela ou não, Certo. tá bom? Uhum. Então vamos para o próximo.
E essa rosca, gente? Vamos lá, vai em ordem aqui que tá aparecendo para mim. Marcel, vai você. Ludwig. É, o que, o que que você quer que analise? Isso, quero que você faça uma análise Dá meio. um play de novo. O que que dá para tirar desse exemplo aqui do movimento dela, ó? É a ação mais pronada, né? Beleza. Porque eu fiz cagada aqui. Peraí. Fica ferro. Peraí. Opa, mas que coisa. Tá, quando eu aperto espaço não dá certo para pausar. Entendi. Tá, e aí? Pode falar. Tá. É a ação mais pronada, né? O ponto máximo de torque vai ser quando o braço dela, o antebraço tiver paralelo ao chão, né? E vai estar trabalhando aí não o braquial anterior, vai estar trabalhando o bíceps mesmo, né? Por conta dessa ação pronada. E acho que é isso. Acho que aí no caso a questão do diferente do cabo ou diferente daquela inclinação lá de estar mais para frente, né? No caso ela está com os braços ao decorrer do corpo, né? Também Uhum. tem, como você explicou. Acho que é isso. Professor é você. Não sou muito bom de falar não. Não, não, mas tá ótimo. É isso mesmo. Só que a única coisa é que não é pronado, tá? É Beleza. supinado. A mão para cima é supinado. Pronado. Não, não, não. Eu pensei nisso e falei pronado. Não, É, mas não, eu vi porque a lógica você do tá que você certo. falou estava certa. Tá? Mas só É, corrigindo aqui, beleza? uhum, firmeza. Então vamos pro próximo. Bom, rosca direta, eu não vou nem pedir para ninguém analisar, porque é exatamente a mesma coisa, tá? É exatamente aquela mesma coisa. A gente falou da rosca simultânea, a única diferença é que tem um grau de liberdade a menos, porque as mãos não conseguem se mover uma em relação à outra, tá bom? A gente está numa barra, um objeto sólido no meio da mão. Mas agora, eu quero que vocês analisem isso daqui. Vamos lá, Igor. Manda ver. Opa, que droga. Pode falar, Igor. Me ouve? Eu tô ouvindo. Pode falar. Fábio, o que eu consigo entender é que movimento e o exercício, numa forma geral, está praticamente igual às duas últimas roscas, né? Porém, o posicionamento do tronco aí um pouco mais inclinado, me parece que ela consegue ter agora me fugiu a palavra. É, a extensão, né? A extensão de braço, agora que me fugiu a palavra, um pouco mais constante ao invés de tá indo ali ao torque zero. Seria isso? O que muda aqui nesse sentido tem duas coisas, né? Que agora o pico de torque vai coincidir com o pico de contração dela, porque quando ela tiver, Exatamente, pelo que eu tiver tentei isso, dizer. mais contraído, ela vai estar com o braço paralelo ao chão, né? Perpendicular ao vetor da gravidade. E a gente tem também que o ombro dela, que aqui ela não fez tão bem executado, mas o certo seria deixar, não sei se dá para ver meu mouse aqui, mas o braço mais à frente, porque aí a gente daria ênfase também ao braquial anterior, porque a gente estaria flexionando o ombro dela, tá? Fábio, ficou uma pergunta que eu até ia te fazer quando passou por esse exercício. Hum. De forma geral, ele é mais efetivo do que fazer com o tronco ereto, ele estando nessa inclinação? Então, ele não é nem mais efetivo nem menos, né? Ele é uma variação de estímulo em relação ao ponto de torque. Agora, em relação ao tipo de insuficiência ativa que você imprime em cima do bíceps, ele pega mais o braquial anterior do que o bíceps braquial. Quando você está com o seu peito para frente, né? Você está ereto, você tem uma ênfase maior no bíceps, Entendi. entendeu? Legal. Então vamos pro próximo aqui.
E a rosca inversa aqui. Vamos lá, o outro Marcel agora. Agora sim é pronado, hein? Agora é pronado. Agora é pronado. Então, eu acho que ele tá trabalhando bastante como é que é? Rádio Braquial? Isso. Não me recordo se está certo o Tá nome. certo, exato. Eu acredito que esteja trabalhando bem esse, né? Uhum. E eu não sei se nesse caso, obviamente a gente tá trabalhando o bíceps também. Uhum. Eu não sei se dizer se nesse caso está acontecendo algum tipo de uso do ombro ali. Não sei quando ele puxa para cima. Não sei se ele conseguir dar um play rápido. Não. Não, a Não ideia sei é se, não ou se ele usar está o ombro. mexendo só o braço, É. A ideia é não usar o não ombro, né? mexer o ombro, não. Tá? Aí a única Uhum, coisa que eu tenho para falar aqui, tá certinho o que você tá falando. A única coisa que eu tenho para falar uhum, aqui é que eu só não expliquei, tá? Então não tinha como vocês saberem, mas é uma coisa a mais que eu quero passar para vocês. Tá vendo que ele tá fazendo a pegada falsa aqui, ó? Ele não tá fechando com o dedão uhum. embaixo, tá? Isso faz com que É, ele trabalhe mais ainda o antebraço, porque ele tem que fazer a força para manter os dedos fechados. Então ele tá trabalhando os uhum. flexores do carpo, tá? O que eu ia falar é porque quando ele mexe, o cotovelo dele sobe um pouco. Por isso que eu Sobe, sobe. pensei que ele, Uhum. não sei se está certo ele fazer ou não, mas beleza. O problema é que ele tá com pouca mobilidade por conta do dorsal dele. Você pode ver que ele não consegue deixar o braço Ah, ao longo do corpo, aham, né? Então ele tá meio com o braço meio entendi, aberto. Ele não entendi. consegue deixar ao longo do corpo para fazer o movimento perfeito, tá bom? Uhum, Tá com problema de uhum. encurtamento aí. Mas nesse caso aí, Fábio, Hum, ele não teria que deixar, não sei o termo que vocês usam, não sei o termo correto, mas ele não tem que ele ter uma pegada um pouco mais aberta? teria, mas essa barra ela é muito curta, tá vendo? Ela não tem como pegar um pouco muito mais aberto do que isso, Ah, tá. Mas se ele tá? pegasse mais aberto, o movimento seria mais correto, não seria? Sim, com certeza. O ideal é que você, na verdade, é que você deixe tipo alinhadas as articulações, né? Isso. É isso Uhum. mesmo, tá certinho, Neto. É isso aí. Ah, beleza. Beleza? E essa rosca aqui, quem quer analisar ela? Vai lá, Murilo. Pegada neutra, Uhum, com esse vai dar ênfase na parte de densidade, né? uhum. Vai dar ênfase no volume, né? Porque a gente está trabalhando o Para braquial anterior. aumentar, sim. Uhum, E o pico também é quando ele estiver no quando estiver mais alto, né? Próximo ao ombro. o pico de contração, não o É. pico de torque. O de torque, ele não vai poder esticar tudo na linha da cintura, né? Não vai poder descer tudo, senão vai ter aquele ponto de Isso. descanso, vamos dizer assim. Uhum, Ele tem que manter um pouco flexionado. uhum. É isso. E aí a gente tem o pico de torque quando o antebraço dele também estiver paralelo ao chão, tá? Só faltou isso, mas tá certinho o que você Tá, falou, beleza? beleza. E se ele quisesse aqui, galera, tipo, dar mais ênfase ainda pro braquial anterior, se ele curvasse daquele jeito que a gente estava falando, deixando o braço à frente, também conseguiria, tá? Um outro movimento que você pode fazer isso com o cabo é colocar o cabo na altura dos seus ombros, pegar a corda e aí você puxar com a pegada neutra a corda, tá bom? Então você faz esse movimento aqui, né? Imagina que o cabo tá puxando aí no sentido da câmera, né? No sentido de vocês, e eu puxo o cabo com a corda aqui passando do lado da cabeça, tá? Assim é o jeito que você tem de mais dar ênfase no braquial anterior, porque você tá com a pegada neutra e ainda você tá colocando o bíceps em insuficiência ativa, tá? Ou então também se você pegar uma polia alta e puxar atrás da cabeça também, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que não tem mais nada aqui. Rosca alternada. Tá, então, aqui o que ele está fazendo é aquilo que eu falei, né? De fazer a rotação. Então, você está dando ênfase no bíceps. Opa, perdão, gente.
preciso só fazer um adendo aqui para vocês nessa parte aqui que é importante. Ele está fazendo também o trabalho dinâmico com a supinação do antebraço, tá bom? Então isso faz com que também dê ênfase dinamicamente no bíceps. E uma coisa que é importante vocês prestarem atenção é que essa parte da mão dele aqui tem que estar encostando nessas anilhas aqui, porque precisa ficar uma diferença da mão dele para esse lado aqui para gerar torque nessa rotação. Se você deixar ela bem no meio, né, o centro de gravidade bem no meio da sua mão, não vai gerar torque. Então, tipo, essa rotação ela vai ser quase que inútil, tá? Então, vocês precisam aplicar, encostar essa parte aqui dessa anilha na parte da sua mão aqui em cima, tá? Tem uma forma que é mais eficiente do que isso para vocês fazerem, só que é difícil de vocês encontrarem. Se vocês tiverem na academia aquelas barras que dá para montar, sabe, que vocês colocam várias anilhazinhas, se vocês colocarem uma diferença de uma anilha de 2 quilos ou 1 quilo até, do lado de baixo, para ficar mais pesada para vocês rotacionarem, é melhor do que vocês simplesmente encostarem lá em cima, tá bom? Vocês conseguem gerar um torque maior ainda e fazer com que o bíceps seja obrigado a trabalhar mais, tá bom? E essa inclinação, agora tá pausado aí, dá para ver essa inclinação que ele dá de leve no tronco, não é ruim, não? Então, na verdade, não é tipo, porque ele não deixou matar o torque aqui em cima, né? Se ele tivesse passado daqui, sim. Mas como ele simplesmente joga assim pro lado, não tem problema. Desse jeito aqui não tem problema. Se ele fizesse mais, ia começar a ter problema, porque ia começar a matar o torque aqui no pico de contração. Entendi. Beleza? Esse daqui acho que é o último. E a concentrada é aquilo que a gente falou, né? Que você tá jogando o seu bíceps, desculpa, o seu ombro, né, em adução, então você dá mais ênfase na cabeça longa, beleza? Então aí a gente acaba a análise dos exercícios, tá? E aí, por hoje acaba essa aula, e na aula que vem a gente vai ver como usar o sistema 10X para o bíceps. Alguém tem alguma dúvida que ficou ao longo da aula, alguma coisa que quer falar? Talvez uma dúvida de leve aí. Por exemplo, fazer. Vai uma rosca aí no ponto neutro, enfim. Só que se você está sentado, vamos dizer, num banco, né? Existe alguma diferença no sentido de você estar fazendo em pé ou não? Eu falo isso porque, no meu caso, como eu sou um pouco mais magro, imagino que eu seja ecto, eu tenho um pouco mais de equilíbrio, assim, se eu realmente ficar sentado e me movo menos, sabe, tenho mais, enfim, mais fácil de você aplicar alguma técnica psicomotora sei lá, de você não fazer errado, né? Estando sentado. Não sei se isso faz sentido ou não. Essa é a minha pergunta. Exato. A única diferença que tem de você fazer sentado e de pé é justamente isso. O seu centro de gravidade do seu corpo fica mais próximo do solo. Então você ganha estabilidade. E aí quando você ganha estabilidade, fica mais fácil de você não gangorrar e você, tipo, não roubar no movimento, tá? É a mesma coisa quando você se calça na parede, né? Se você colocar os pés um pouco à frente, calçar as costas na parede e fizer um movimento de rosca também, você tira esse balanço que faz com que você quebre a inércia com outros músculos ou com outro movimento de gangorra, de pêndulo, e não com o bíceps. Quando você consegue restringir o trabalho, tanto dinâmico quanto de quebrar essa inércia com o músculo que você quer, com o músculo-alvo, que no caso aqui a gente está falando do bíceps, é muito mais eficiente. Perfeito. Maravilha. Valeu, mano. Ô, Faz, só por uma curiosidade, você já ouviu falar daquela rosca direta perfeita? Que ao invés da gente fazer esticar o corpo, né, para dar aquele impulso, faz ao contrário, né? Na parte de dar o pico, a gente joga o corpo para frente e na parte de extensão joga o corpo para trás. É realmente mais efetivo isso? Então você brinca tipo com o ponto de torque, né? A gente até brinca que a rosca perfeita mesmo, o que deveria ficar parado no ar é a barra e não você, né? Então, tipo, você que deveria, tipo, rotacionar em volta da barra. Então, viraria praticamente ali, né, para quem tá vendo de fora, um movimento em cadeia fechada, mas na verdade não seria, né? Seria um movimento em cadeia aberta mesmo. E você ficaria com a barra
praticamente parado e você se mover em volta da barra. E aí, o que acontece é que quando você joga para frente, você dá uma insuficiência ativa no bíceps, como a gente já viu, tá? Mas não tem problema, é um bom exercício também, é uma ótima variação. Beleza, obrigado. De nada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém ficou com mais alguma dúvida, alguma curiosidade, sei lá, alguma coisa que viu, quer analisar? Não? Então, beleza. Então, eu vou terminar a aula, beleza? Beleza. Beleza. Valeu, beleza. Beleza, gente. Então, obrigado aí pela presença de vocês. E até amanhã, né, no mesmo horário, beleza? É isso. Isso aí, então. Valeu. Valeu, boa Valeu. noite.